Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre a busca dos brasileiros por imóveis mais funcionais. E para falar sobre essa nova realidade do mercado imobiliário, a gente recebe aqui no Cenários o Matheus Ramalho. Matheus é advogado, assessor da diretoria do Grupo Mega e sócio do escritório Porto Costa Advogados. Além disso, ele está à frente da Aura, que é uma empresa de assessoria, regulamentação e investimentos imobiliários, e da Safe Play, especializada em seguros esportivos para clubes de futebol. Tudo bom, Matheus? Seja bem-vindo aos Cenários. Bom dia, obrigado. Espero aí que esse bate-papo possa ser bom para todo mundo, né? Que a gente consiga esclarecer algumas coisas, né? E vamos conversando. Muito bem. Matheus, para começar, explica para a gente o que é que significa exatamente essa demanda por imóveis mais funcionais. O que é que o consumidor de hoje está buscando e que talvez não buscava há 5, 10 anos. Hoje a gente vive uma democratização hoje do mercado imobiliário, né? Então, hoje todo mundo, seja do médio ao alto padrão ou de um padrão um pouco inferior, você busca hoje um imóvel com a qualidade de vida, né? Que você consiga ter um atendimento em relação ao seu cenário familiar e também você quer otimizar custos, né? Então, hoje a gente vive uma realidade de democratização dessas situações, né? Então, da classe C, B e A, todo mundo quer ter o máximo de conforto possível, né? Otimizando seus custos, né? Então, hoje, esses imóveis mais funcionais, a gente vê que é uma realidade, eu digo isso por um trabalho em conjunto da Aura com a Mega, que é uma realidade que a gente vê bastante de imóveis menores, né? Imóveis ali que você tem uma otimização de espaços, que você tenha hoje uma questão um sistema integrado, né? Funcional, que você consiga ali ter um custo menor, você tem uma mão de obra menor em relação à manutenção desse imóvel, né? Então, hoje as pessoas estão procurando outro tipo de alternativas em relação a imóveis que a gente acompanha aqui, em relação a imóveis de 200 metros quadrados, 250, 260, que, como você falou, há 10, 15 anos atrás era outra realidade, né? De fato, as pessoas também tinham mais filhos, né? Tinham essa conjectura familiar um pouco maior. Só que hoje a gente vive uma realidade tanto do cenário imobiliário e do cenário econômico em relação à desvalorização da nossa moeda, a alta da taxa Selic. Então, a gente acaba influenciando diretamente até na questão dos juros, financiamento, né? Então, hoje as pessoas buscam otimizar a questão desse imóvel menor, né? Mas com qualidade e que caiba dentro do seu bolso, né? Porque, assim, você desprende um valor não só na hora da compra, né? Mas, de fato, a manutenção em relação à decoração, a mão de obra em relação a você limpar o apartamento ou você contratar alguém para que você consiga também estar realizando essa manutenção, desde os gastos com energia, o próprio IPTU, né, que é o Imposto sobre Território Urbano, Propriedade de Território Urbano, né? Então, a gente hoje vislumbra que tem uma mudança nesse cenário, né? Por conta de todas essas coisas aqui que eu acabei de elencar. O imóvel ele virou muito mais que um espaço só para dormir, né? Hoje ele também precisa ser escritório, área de lazer, refúgio e ainda precisa ser eficiente, né? Então, Matheus, fala para a gente quais são as principais funcionalidades que estão sendo mais valorizadas pelos compradores hoje. Hoje, assim, a gente consegue observar até uma mudança hoje que começou em São Paulo, se eu posso dizer assim, que é em relação aos estúdios, né, que são os apartamentos smart. Então, hoje todo mundo procura ter um espaço integrado, né? Então, por exemplo, como você falou, tem pessoas hoje que trabalham dentro de casa, né? Então, depois da pandemia, a gente vivenciou um período de home office, né? Um período que as pessoas hoje têm a realidade de trabalhar com serviços no Brasil todo, né? Ou até mesmo escritórios. Ah, você trabalha no escritório em Fortaleza, mas tem escritórios que já entram nesse esquema de rodízio, né? De você já estar trabalhando com essa questão de um sistema híbrido. Então, a partir disso, as pessoas passaram a ocupar mais seu tempo em casa, né?
Então, eu noto que em relação a essa crescente demanda por espaços mais funcionais, espaço que você consiga ter uma área de trabalho, uma área de lazer, e que você não se sinta com a sensação de ficar enclausurado, digamos assim, é uma nova realidade. Então, por exemplo, na pandemia, você viveu uma realidade que as pessoas viviam de uma maneira cíclica, né? Então, trabalhavam no espaço onde elas dormiam, né? Então, passavam o dia todo no espaço que elas realmente só iam para dormir. Então, com esse novo cenário, com essas novas mudanças, a gente percebeu uma mudança em relação a justamente esse atendimento, né? E esses smarts, que é um boom do mercado imobiliário hoje, a gente percebe que as pessoas procuram justamente apartamentos menores, certo? Mas que, todavia, eles têm uma área de integração com outras funcionalidades. Por exemplo, hoje a gente tem smarts ou outros apartamentos, lançamentos que estão trabalhando com a questão dos coworkings, né? Que você tem um espaço para trabalho em conjunto, então você só pegar seu computador, descer, no andar que ele fica localizado, você vai trabalhar lá. Esse é um espaço que você tem a questão do visual, né, do arborismo, até um cenário diferente, né? Então, assim, até pela questão dessa própria democratização, como falei antes, as pessoas buscam justamente trabalhar em espaços, né, que, por mais que seu apartamento seja um pouco menor, você trabalha com esses apartamentos que têm uma quantidade maiores, né, de condôminos, né, e a partir disso você vai tendo áreas mais funcionais, né, questão de academia, de piscina, de cowork, né, de salão de festas, de sala de jogos, né, então, assim, são funcionalidades que já existiam em outros apartamentos de um padrão um pouco maior. Todavia, hoje, essa questão dos smarts, eles estão trabalhando muito em apartamentos um pouco menores e com uma área um pouco maior em relação ao convívio social, né? Então, hoje é uma mudança significativa que você consegue pagar um pouco menos, né? E você consegue ter um custo de vida um pouco mais abrangente que você tinha anos atrás, né? E no caso, falando sobre esses hábitos pós-pandemia, né? Como que o home office e o delivery impactaram a arquitetura e o design dos imóveis? Você falou aí, citou academia, né? Área de lazer, e assim, você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso e quais são os itens que viraram obrigatórios dentro dos lares brasileiros? Pronto. Hoje, o que é que a gente presencia de uma maneira assertiva, né? Eu digo isso em relação a por mais que não esteja dentro do nosso escopo, dentro da Mega, né, do grupo, a gente consegue visualizar, por contato, né, com pessoas que compõem o nosso setor aqui da parte imobiliária, com arquitetos, com engenheiros, né, que as pessoas hoje buscam por essa maior quantidade de tempo em casa, né, e isso influencia também a questão da pandemia, como eu falei, a questão da nossa moeda, né, então as pessoas têm optado por ter uma diversão mais caseira, né, então hoje a gente consegue vislumbrar apartamentos minimalistas, né? É o que a gente tem visto até pela questão da sensação do espaço, que as pessoas não querem se sentir sufocadas, né? Isso é uma coisa até interessante, a gente conversando com alguns proprietários, né? A gente trabalha aqui com proprietários mais velhos, né? Você vê que isso é uma realidade que foi dos mais jovens, né? Até dos adolescentes, até os mais velhos, né? Que eles falaram que estava um apartamento muito grande, trabalhava com uma quantidade de coisas, né, muita mobília, muita decoração, e se sentiam sufocados, né, como se o ambiente tivesse ali pouco espaço, né, de circulação, como se tivesse um pouco poluído, né. Então, assim, em relação a essa questão de apartamentos, eu acredito que a funcionalidade mora em relação à divisão do apartamento, né, e a questão de uma mobília, né, que você trabalhe de uma maneira ali com mobílias mais leves, né, você trabalhe com o famoso menos é mais, né, e também algo que, conversando com colegas arquitetos, eles têm falado muito em relação à iluminação dos locais, né, porque a gente tem hoje essa questão dos jogos de luzes, né, para que a gente consiga ter momentos, né, por exemplo, a luz amarela, ela torna o ambiente mais intimista, né, então você utiliza no período da noite. Agora, a luz branca, quando você quer estar produzindo ou você
enfim, vai fazer um catering em casa, você utilizar a luz amarela. Então, assim, são poucas coisas, né, que você consegue estar trabalhando no dia a dia dessa funcionalidade em relação ao seu apartamento, né? Então, o que é que eu diria que não poderia faltar, né? Eu acho que por mais que não, digamos, não seja uma realidade, né, mas hoje tem arquitetos que já trabalham com escalonamento de projetos, né? Então, pega um projeto e replica, né? Para áreas mais que não tem a condição de trabalhar com pagamento de um projeto integral, né? Um bom projeto em relação à otimização de luzes, de ambientes, e essa questão da sensação de você ter um espaço livre é algo que, a meu ver, depois da pandemia, com essa nova realidade, mudou, né? E como eu falei anteriormente, você falou da questão dos deliveries, né, das academias, né? Hoje, os prédios, né, as construtoras, as incorporadoras, elas buscam justamente trabalhar com essa otimização de espaço, né? Que você retire um pouco da área do seu apartamento, né? E você tem uma área em comum, né? Que você utiliza, a questão do coworking, a questão de áreas em comum que você consiga estar utilizando com os outros condôminos, né? Em relação ao delivery, isso é bem interessante. Outro colega meu, que é sócio incorporador aqui em Fortaleza, ele falou em relação ao encurtamento da distância da portaria até os elevadores, né? Ele disse que é algo que tem sido bastante requisitado no mercado hoje, porque a gente vive uma realidade hoje que em prédios novos, né, os motoqueiros, os integradores, eles não podem mais subir nos prédios, né? Então, é coisa que há 10, 15 anos atrás era algo que era bastante difundido, né, e as pessoas podiam fazer, mas hoje todo motorista chega, né, então deixa lá a sua encomenda e a pessoa tem que descer. Então, essa questão do encurtamento de espaço é algo, de fato, que as pessoas têm pensado, né? Então, isso serve tanto para a questão do delivery, né, como uma encomenda que chega no marketplace, ou uma documentação que você tem que descer para assinar, né? Então, hoje, a praticidade, ela não mora só na questão habitacional, né? Então, a praticidade é em relação à vertente do dia a dia, né? Então, isso é bastante interessante pensar que essas ações cotidianas também influenciam no espaço onde a gente vai morar e na cabeça de quem vai construir e incorporar o espaço. E quais tecnologias estão mais em alta nos imóveis residenciais e comerciais? Bom, as tecnologias que a gente tem visto, né, em relação à esfera comercial, a gente pode dizer que a gente trabalha sem aquela figura do porteiro, né? Acho que todo mundo sabe como é que funcionava aquelas clínicas mais antigas, aquelas coisas mais antigas. Você tinha alguém que fazia a sua recepção, que abria a porta, e a partir disso já ia introduzindo a pessoa, fazendo a apresentação do ambiente, né? Então a gente vive hoje um período de automação, né? Então, hoje, por exemplo, você entra num local, você já trabalha com a questão da fechadura eletrônica, né? Então, você tem um limite de segurança, né? Mas é uma tecnologia que lhe permite que você não trabalhe com um porteiro, digamos, de maneira exclusiva, né? Então, hoje você também tem a questão dos atendimentos, né? A gente via isso mais em clínicas médicas, né? Em hospitais, mas a gente tem a oportunidade hoje também de estar vendo em imóveis comerciais a questão dos atendimentos por ficha, né? Que você vai retirar sua ficha, você vai trabalhando dessa maneira, né? Então, são tecnologias hoje, né, que vão integrando, né, que já fazem parte hoje desses imóveis comerciais, né? E hoje, com a utilização da IA, né, a gente consegue também ver a presença tanto nesse atendimento do e-commerce, né? Então, você vai realizar uma compra em uma loja, no WhatsApp ou em qualquer outra rede social, você já otimiza um atendimento em relação ao virtual, né? Para que o presencial fique realmente destinado a quem vai à loja, quem vai logo, que a gente sabe hoje que é um produto muito utilizado, né? Que é a questão do B2B, que você quer experimentar, você quer de fato comprar nessa questão do presencial, né? Então são essas vertentes que eu penso em relação à esfera comercial, né? A gente trabalha hoje com uma alocação bastante acentuada de malls comerciais, né? E a gente já vê que é uma realidade das pessoas estarem trabalhando com automoção,
e está desprendendo justamente da questão de pessoas, né? Então, você, às vezes, a depender da operação comercial do seu imóvel, né, você centraliza no dono, né, e o resto você começa a trabalhar com o vendedor, mas o restante das coisas você começa a trabalhar com a questão da automoção, né, e está trabalhando justamente com as tecnologias que você possa vir a otimizar os custos do seu negócio, né. Em relação aos imóveis residenciais, é uma demanda que a gente, eu digo, mega como um todo, né, a gente recebe muita questão de uma dúvida, né, em relação, na hora da locação, de imóveis integrados com tecnologia, né? Por exemplo, a questão da Alexa, né, que eu diria que é o mais famoso hoje, né, que você tem uma integração de sistema de ar-condicionado, né? Você hoje tem aplicativos, né, que estou chegando ali, quero já ligar um ar-condicionado no ventilador, você já consegue estar ligando com uma integração, uma API no sistema do seu celular, com ar-condicionado, mesmo a questão das luzes, né? Você também, por comandos de voz, hoje você consegue estar trabalhando com a questão da ativação pelo comando de voz, a questão de ligar a TV, né? Então, você consegue estar trabalhando com a questão da automoção de produtos ou de vivências dentro da sua casa por meio dessa automação e integração com sistemas de voz, né? Em relação a Alexa, com relação a aplicativos nos seus próprios smartphones. Então, hoje é uma realidade que a gente vai vendo que as pessoas também, para além de tudo isso que a gente está conversando, de móveis funcionais, de espaços mais leves, a gente vai vendo que as pessoas querem trabalhar com tecnologia, né? De fato, eles querem manter a operação tradicional, mas também, se tiver essa oportunidade de integração com a questão de APIs, como é a Alexa, e com produtos e smartphones, as pessoas também vão gostar e vão querer estar trabalhando com essa tecnologia no seu dia a dia. E como que o mercado imobiliário tem se adaptado a essa pressão por inovação, mesmo em segmentos mais populares? Assim, o grande desafio hoje é essa questão da democratização, né? Porque, como eu falei, a gente vive um momento hoje de uma alta no mercado imobiliário em relação a juros, a financiamento, ao poder de compra do brasileiro, né? Como tudo, a inflação está muito alta, então o poder de compra vem diminuindo, né? Todavia, a gente entende, né, que todo mundo ainda mantém a mesma mentalidade, né? As pessoas querem gastar o mínimo possível, mas querem ter a questão do conforto, né? Querem ter a questão de viver bem e, dentro disso, otimizar com seus gastos, né? Então, essa questão de desafio em relação à sustentabilidade, à inovação, é de fato um desafio que as construtoras, as incorporadoras têm que só pesar na balança, né? Até imóveis um pouco mais populares, né? Por exemplo, você já consegue e ver que as pessoas não querem abrir mão dessa questão de uma portaria eletrônica, de uma fechadura eletrônica, de um sistema de automoção, como estou lhe falando aqui, a questão da sustentabilidade, você tem uma redução na conta de luz em relação também ao atendimento de placas solares, né? Isso é uma medida inovadora e sustentável ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai vendo que a gente tem hoje um grande desafio no mercado em relação a essa pauta de equalizar e equilibrar justamente a questão do financeiro com a questão da sustentabilidade e da inovação, né? Então, como eu falei aqui, da classe C, a classe B, a A, todo mundo quer ter conforto, todo mundo quer ter um imóvel sustentável, inovador, né? Então, de fato, a gente vislumbra que, por mais que você pague um imóvel um pouco mais popular, digamos assim, um imóvel mais novo, né? Você se utilize dentro do enquadramento Minha Casa Minha Vida, as pessoas ainda assim querem ter uma área de lazer, querem ter um imóvel que dispõe de tecnologia, né? Então, de fato, é um pouco difícil equalizar essa balança, mas é uma tendência, né, que o mercado vai se utilizar e vai começar ainda mais a trabalhar. E falando em sustentabilidade, né? Como que o mercado imobiliário tem incorporado as práticas sustentáveis nos projetos? E fala para a gente também, Matheus, quais são as principais práticas hoje em dia que estão sendo adotadas pelo mercado imobiliário? Bom, vou falar aqui a nível mega, né? A gente trabalha muito com a questão de projetos
ISD, né, que é uma alta tão falada nesses últimos anos, né? Então, a gente tem os aspectos ambientais, né? A gente tem os aspectos sociais e os aspectos de governança, né? Então, dentro dessas atuações que se enquadram como medidas sustentáveis, né? Eu posso te dizer que hoje o mercado imobiliário, ele prisma muito por uma relação, digamos assim, cada vez mais fidedigna, mais sincera e de acompanhamento a essas demandas, né? Por exemplo, hoje você vê que condomínios hoje se comportam em relação à coleta seletiva, né? Tem uma conscientização, você já vai vendo que imóveis, né? Você já vai observando que sempre tem aquelas placas, né? Ah, não jogue lixo no chão, por favor, faça a coleta, né? Você vai vendo que é uma realidade já que não existia há 10, 15 anos atrás, né? Então, desse aspecto ambiental, a gente vai vendo também que, até pela própria questão da coleta do lixo, as pessoas vão se preocupando mais em relação a esse aspecto ambiental, né? Então, além disso, também a gente observa uma mudança, eu digo, a nível aura, né? Por exemplo, você vai construir e vai incorporar dentro de uma zona que tenha plantação, que tenha palmeiras, que tenha uma vegetação como um todo, né? Então você já vai observando que hoje os órgãos, né, como a Selma, ela exige que você, à medida que você for incorporando em tal ambiente, você tem que pagar uma dívida entre aspas, né? Então você vai fazendo reflorestamento de mudas, né, em outras áreas, né? Você tem um dever ecológico hoje, né? Então, o mercado imobiliário, quando a gente fala, não é só mesmo em relação aos prédios, né? A vivência em relação aos prédios, né? Então, a própria incorporação hoje ela já trabalha com uma realidade diferente em relação a esse compromisso ambiental, né? E outra parte assim, que a gente pode falar, que envolve um pouco do aspecto social de governança, também envolve medidas sustentáveis, em relação à transparência de medidas de governança com seus clientes, com seus funcionários, né? Então a gente vai vendo em relação à construtora, imobiliária, corretor, com o cliente final, a gente começa a ver de fato que a gente tem um atendimento cada vez mais transparente, né? A gente tem cláusulas contratuais hoje também definidas pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Você tem a publicidade de informações, então as informações têm que estar muito bem definidas, muito bem claras, né? Então, hoje, a gente vai vendo que, de uns anos para cá, a gente vai observando essas demandas crescentes, né, em relação à observância de aspectos ambientais, a questão de tratativas em atendimento à LGPD, a própria questão de atendimentos sociais, de governança, de medidas internas e também para com o seu cliente. Então, a gente vai vendo e vai observando que o mercado se transformou como um todo, né? Não só o mercado de locação e de venda, mas também como o mercado da incorporação. E quais são as principais tendências que devem dominar o mercado imobiliário nos próximos anos, Matheus? Essa realidade que a gente vem falando, né? Acredito que esse binômio, né, entre você trabalhar com a sua renda e você trabalhar com um imóvel que se adequa à sua renda, mas que seja confortável, né? Então, a gente está vendo aí um boom, né, em relação a esses smarts, né? É algo que todas as construtoras, incorporadoras, a gente está vendo aqui, Diagonal, vendo o Moro do B, a J. Simões trabalhando com esses produtos também, né? É algo que já está em larga escala. A gente tem do Guararapes ao Meireles, desde até ser parte mais para o centro, né, Joaquim Távora. Então, você vai vendo que tem uma democratização desse tipo de imóvel, né? Então, você tem dos mais baratos, né, aos mais caros. Então, a gente vai vendo que essa tendência em relação à busca de imóveis menores e com essa questão de otimização de espaço, que você consiga ali ter um apartamento de uns 60, 70 metros, mas consiga ter de 2 a 3 quartos, e com isso você também não consiga depender de uma condição financeira muito grande, então você vai vendo que é uma tendência que vai dominando esse mercado, né? Que, como eu falei, são imóveis
que as pessoas desejam que tenha uma área de lazer, que tenha uma academia, que tenha uma área em comum, que tenha uma área de trabalho, né? Então, a gente tem até linhas, né? Por exemplo, a Diagonal hoje trabalha com a Victor, né? Que são imóveis ali de um padrão um pouco menor, né? Em relação ao financeiro, que a gente fala padrão, não padrão de qualidade, né? Mas o padrão em relação ao poder de compra, né? Mas são imóveis também que a gente vai vendo, que tem esse atendimento que a gente vislumbra no mercado imobiliário, né? Em relação à parte de otimização de espaços, um gasto menor em relação ao que você gastava antes, e uma taxa de manutenção em relação à limpeza, a preenchimento de espaço, a luminário, automação de ambientes que você consiga é, não se endividar, digamos assim, até um período um pouco maior do que você deve, né? Então, assim, é uma tendência hoje, né, também, isso falando de todas as classes, a gente trabalhar com pessoas que vão ter menos filhos, né? De fato, a gente não vê mais aquelas famílias com 4, 3 filhos, né? Hoje a realidade do brasileiro é ter ou nenhum, ou um, ou dois filhos, né? A gente tem pessoas que fogem da regra, né? Mas essa é a realidade de atendimento, né? Então, você vai vendo que o mercado ele vai se adaptando à sociedade, né? Então, a sociedade vai mudando, seja por questões culturais, tradicionais, ou de poderio financeiro, né? Você vai vendo que as pessoas, otimizando essa questão de um espaço menor, com um gasto menor também, você, por mais que não abra mão do seu conforto, você vai procurar cada vez mais por conta dessas questões e também por questões de conjectura e estrutura familiar. Então, se eu pudesse apostar numa tendência desse mercado, seria o crescimento de apartamentos menores, mais compactos, né, e que tenham esse atendimento de uma área em comum mais abrangente. Certo. E, Matheus, você acredita que ainda há espaço para o consumidor ficar mais exigente? Depois de tudo que a gente falou aqui, você acredita que ainda tem mais o que ser exigido, né? E perguntar também para ti se o mercado está pronto para atender essas exigências do consumidor. Olha, assim, o consumidor, eu digo isso não só como digo eu como consumidor, né? Todos nós, em alguma esfera da vida, a gente trabalha com uma relação de consumo, né? A gente também sempre tem a questão da valorização em relação ao nosso dinheiro, né? Então, você vai elencando ali a questão de horas trabalhadas, de gastos que você teve, de esforço que você dependeu. Então, a relação de consumo, ela, por si só, ela já tem que você sempre vai querer mais, né? Você sempre vai querer. E a gente diz isso não só em relação ao acabamento do produto final, né? Então, hoje, a relação de consumo, o consumidor ele deseja uma perfeição em tudo, né? No pré-venda, no apoio durante a venda e no apoio após venda, né? Então, assim, a gente pode dizer que os consumidores vão cada vez mais exigir mais, né? A gente diz isso só não da área imobiliária, né? Mas, enfim, de outras áreas, né? Então, vai ser natural que a gente tenha essa questão do aperfeiçoamento, né? Dos processos, né? Do pré-venda, o durante a venda, né? E o pós-venda, né? Então, realmente a gente vai observar que vai ser cada vez mais comum, né, que a gente tenha essa questão da não flexibilização em relação a algumas situações perante o consumidor, né? Então, a perfeição que eu penso, né, que os consumidores vão buscar não vai ser só em relação ao produto final, né? Isso eles sempre vão exigir, mas também em relação à questão do atendimento e de todos os aspectos que compõem a venda, né? Isso o mercado imobiliário está pronto, né? Eu acredito que sim, né? A gente é, ao longo aí dessa história aí de Mega como um todo, né, a gente vai acompanhando também outros colegas e parceiros, a gente vai vendo, né, que a gente sempre tem que se reinventar, né, então, se a gente tem um momento de alta em determinadas situações, a gente foca nisso, ou se tem outra saída, a gente foca nisso, né, mas também sempre prezando que hoje o nosso principal produto é o nosso cliente, né, então, sem o nosso cliente, realmente, o mercado imobiliário, o mercado da corporação, ele não existe, né, então, eu digo que por todas as transformações ao longo desses anos que o mercado vem passando e vem sofrendo, eu acredito que é mais uma mudança, né? Mais uma tendência que as pessoas têm que estar
disponíveis e prontos para esse atendimento. E para a gente encerrar aqui os cenários, Matheus, para quem está planejando comprar, reformar ou investir, qual é a principal dica que você dá para acompanhar essa nova era dos imóveis funcionais? Assim, eu acho que tudo em relação a um conselho, né, você de fato averiguar como um todo nessa questão do processo de compra, né? Veja bem com quem você está comprando, né? Entenda como é que funciona o procedimento de uma corretora, de uma construtora, de uma imobiliária, de um corretor autônomo, avulso, né? Então, assim, você tem que entender bem onde é que você está pisando, né? Então, minha dica, eu acho que hoje é que procure profissionais adequados ao mercado, entenda também a sua realidade financeira, né? Não acredite em ilusões, né? Que a gente sabe que o mercado, né? Não só esse, mas também como o mercado como um todo. Tem pessoas que, de fato, prometem coisas e não cumprem, né? Então, sempre esteja bem assessorado, né? Pense no processo de compra como um todo, né? De fato, você tem que pensar que também o investimento em imóveis mais funcionais, né? Você também vai ter que ter um gasto financeiro, né? Então, a minha dica é que, de fato, se aproxime, se forneça de bons profissionais, né? E faça uma avaliação em relação a custo versus investimento, né? Então, se você tiver um cenário de uma compra de imóvel próprio, você tem que pensar em uma situação. Se você tiver um cenário de uma compra de um imóvel buscando investimento, é outra situação, né? Então, você sempre tem que estar trabalhando com essa questão de pensar, né, de fato, no investimento, né? Analisar o imóvel, analisar a localização, analisar a construtora incorporadora que esteja trabalhando no empreendimento, né? Então, de fato, o que eu acho que a gente pode melhor fazer é sempre antes de uma compra, de um momento importante como esse, é sempre estar junto de bons profissionais, né? E ter a certeza de fato que o investimento é compatível com o que você pode pagar e, enfim, e realmente se adequar à realidade do mercado. Muito bem, com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a presença do Matheus Ramalho, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.